Então, se você gostaria de aprender, gostaria de encaixar na sua vida uma área de lazer, uma área de esporte, venha. E isso tudo faz parte de algo intencional que nós estamos construindo, queridas, como igreja, tá? Não queremos dar continuidade, somente construir um local para a gente dar glória a Deus e ir para casa. E é sobre isso que nós queremos conversar a partir de hoje. Ontem à tarde, das 2 às 21 horas, tinha uma turma aqui, tá? E com suas famílias orando, clamando a Deus, agradecendo a Deus por um novo ciclo. A igreja completa este ano 14 anos de existência, 2 ciclos de 7, né? Não somos místicos, né? Mas nós acreditamos no que a Bíblia fala. Em Mateus capítulo 1 fala a respeito de 14, sempre 14, fala sobre a respeito de remissão de gerações. E passamos aí 14 anos, e uma das coisas que o Senhor tem queimado aos nossos corações desde o início do ano, e as primeiras, eu já tive conversa com 90% dos líderes de ministérios da casa nesse último mês, e o Senhor tem apontado para uma área chamado inserir a próxima geração naquilo que Ele está fazendo hoje. Eu vou repetir a você. Às vezes, de repente, vamos precisar deixar de ser perfeccionistas nos nossos ritos e cerimoniais, para termos um ambiente onde outros possam ser inseridos. De repente não teremos as notas tão bem colocadas como estamos acostumados na casa. De repente não teremos tudo acontecendo conforme nós estamos acostumados na casa. Mas uma coisa nós sabemos, que vamos estar dando oportunidade à próxima geração a também fazer parte daquilo que Deus está fazendo. E uma das coisas que tem ficado muito claro para nós como liderança da casa é essa verdade. Uma das coisas, se você tem filho e você chamou seu filho um dia... Quem tem filho aqui, levanta a mão. Quem já chamou seu filho para lavar o carro? Levanta a mão. Quem já convidou seu filho para te ajudar a lavar o carro? Quem já? Todos nós aqui sabemos que quando nós convidamos... Eu já convidei a Ana várias vezes, a gente tinha um Fuca. Na época eu convidava ela para a gente dar um brilho, passava polimento no Fuca, todo final de semana, só Jesus na vida da gente. Mas assim, a real, quando a gente convida nossos filhos para fazer parte de algo que nós estamos fazendo, que nós queremos... Nós não queremos, quando convidamos ele para lavar o carro, não queríamos o carro lavado, amém? Porque se fosse para ser o carro lavado, a gente contratava alguém e pagava. É ou não é? Agora, o que a gente estava construindo, convidando o nosso filho para lavar o carro com a gente? O quê? Relação, cultura, costume. Quando nós convidamos nossos filhos para estar conosco fazendo as coisas, irmãos, nós estamos transferindo uma ideia, transferindo uma cultura. Nós queremos construir uma relação juntos. Amém? Nós não queremos o perfeito. Porque o perfeito você paga. Você quer o teu carro lavado, você leva na lavanderia e você ainda reclama. A poeira ficou aqui, você... tá. Agora, quando foi seu filho junto com você, você ficou feliz da vida. Mas não por causa do carro lavado, mas porque o filho ficou ali 2, 3, 4 horas se molhando junto com você e ajudando e fazendo aquilo. E foi gostoso. Foi ou não foi? Molhou o que não tinha que molhar, deu uma lameada no que não tinha que lamear. Mas você construiu, você imprimiu nele algo chamado relação. Amém? É isso, queridos, que muitas vezes nós estamos acostumados tanto com igreja institucional, igreja, né, formal, igreja executiva, né? Nós chegamos aqui para cumprir uma escala e executamos a escala, as regras e vamos para casa, dando glória a Deus, e está tudo certo. Só que nós entramos em um outro patamar de relação como igreja. Nós queremos oportunizar os nossos adolescentes, nossos jovens, a lavar o carro com a gente. E aí, de repente, não vai ser... A gente não está buscando o perfeito, o carro perfeito, sabe? A gente só está querendo imprimir neles uma relação deles com o Senhor. E isso nós estamos cientes do que Deus está
fazendo em nós e através de nós. E juntos vamos conseguir isso, amém? Glória a Deus. Lembrando a vocês também, dia 28, os juniores e jovens de 12 aos 18 anos. Dia 28, a partir das 2 da tarde, nós temos uma audição aqui do Ministério de Louvor com vocês. Vocês lembrem disso, alguns já me falaram, né, nos bastidores, preparei isso, preparei aqui na igreja. E homens, culto de homens na sexta-feira, vai ser aqui no templo? Isso. Então, quem é macho alfa aí, gente? Macho meu. Tá com dúvida, me pode levantar, a gente considera. Quem é macho? Levanta a mão de novo, crente. Isso. Tem uns aí que ainda tá, mas tudo bem, estou orando por você. Sexta-feira, às 20? Às 20 horas, então, encontro de homens, tá? Amém, gente? Mateus capítulo 11. Por favor, abra sua Bíblia. Nós vamos começar hoje conversando sobre um assunto, e prometo a você que horas é essa? 19h49. Prometo a você que até às 20h30, se Deus assim nos permitir, e vai nos permitir, eu quero conversar com vocês, começar a conversar com vocês sobre um assunto que muitas vezes ignoramos nos nossos encontros, nas nossas relações como igreja, como pessoa. E precisamos desmistificar algumas coisas dentro desse assunto e também fundamentar alguns princípios que a própria palavra do Senhor nos ensina. Mateus capítulo 11, verso 25 em diante. Diz assim: por esse tempo disse Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes estas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi da sua vontade. Todas as coisas me forem entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Amados, eu quero falar um pouco com vocês nesses próximos 2 domingos a respeito da agitação da nossa alma. E quero ser um pouco metódico. Vocês sabem, aqueles que me conhecem sabem que eu não sou muito, mas eu preciso ser um pouco metódico com vocês a respeito de dar um esclarecimento a respeito para onde nós estamos indo com a nossa agitação de almas. E isso, a cada vez mais estamos lotando igrejas, estamos lotando encontros com Deus, estamos lotando conferências, estamos lotando estádios, mas a agitação não está havendo transformação. E no nome de Jesus não estou trazendo como um ponto de condenação ou desmerecendo os nossos movimentos dos últimos tempos. Não é sobre isso. É sobre pontuarmos e sermos assertivos em alguns lugares que de repente Deus nos queira, como igreja, como Caxias do Sul, atuar. Falando a respeito de agitação da alma, eu gostaria de ler algumas questões aqui para você sobre o Brasil. O Brasil, como o Brasil está a prevalência do Brasil em relação a situações mentais, a transtornos mentais. E quero falar para vocês também sobre Rio Grande do Sul, como é que nós estamos nesses transtornos, que de fato é o que é a alma. E eu preciso que vocês sejam um pouco maduros. Se você não tem costume de ouvir esses dados, por favor, de repente pesquise, tire um tempo, ore. Às vezes somos tão infantis de estar orando por coisas tão pequenas, e estamos deixando passar
a oportunidade de nos movimentarmos com Deus. Jesus disse que ele não fazia nada que não visse o Pai fazendo. Nós não temos o costume de perguntar ao Senhor o que é que Ele está fazendo, para nos juntar a Ele. Não, normalmente nós estamos orando para Deus nos ajudar naquilo que nós estamos fazendo. Se você observar a tua oração, se você observar a tua adoração, se você observar os teus anseios, normalmente é pedir a Deus para que Deus ajude a você, para que Deus dê graça, para que Deus dê forças, para que você consiga os teus objetivos. Mas estamos entrando no 14º, passamos o 14º ano da igreja. Acredito que já estamos chegando numa fase de igreja que precisamos acessar alguns lugares de maturidade. Ainda assim, e vai nos desafiar. Porque o Brasil, ele tem cerca de 20% da sua população que apresenta sintomas de transtornos mentais. 20% da sua população. Isso quer dizer, em alguns lugares do Brasil, isso está aqui no sul, em cada 5 pessoas, 1 está passando por um transtorno mental. Quer dizer, de 5 crentes que está aqui, cada 5, 1 precisa de ajuda. E esses transtornos mentais passam pela questão que conhecemos como ansiedade, depressão. O Brasil, queridos, apresenta 10% da sua população com ansiedade. Sabia disso? 18,6 milhões de brasileiros estão sofrendo hoje de ansiedade. O Brasil, em primeiro lugar, é um dos países de maior prevalência de ansiedade no mundo. No mundo, não estou falando, no mundo. 45% das pessoas que já foram entrevistadas, elas relatam ter passado por sintomas de ansiedade. Aí vamos para a depressão. Prevalência de 16%, 15,5% dos brasileiros sofrem de depressão. Ou já passaram por alguma, ou estão vivendo alguma. 12 milhões de pessoas hoje no Brasil. As mulheres são as mais atingidas e pessoas em vulnerabilidade social. Também a depressão está associada com o maior índice de suicídio e incapacidade funcional no Brasil 2026. E por incrível que pareça, algumas pessoas, essa semana, algumas pessoas me perguntaram: pastor, você viu que quantos evangélicos, quantos líderes estão se matando, quantos líderes estão... Eu, sim, ouvindo. É um recorte da nossa sociedade. Só que nós, como cristãos, nós negligenciamos. Nós espiritualizamos algumas coisas, mistificamos outras e desconsideramos o fator transformação. O Brasil também, como o Brasil do futebol, o Brasil tropical, conhecido nos anos 50, os anos 60, o Brasil alegre, o Brasil é reconhecido hoje, 42% dos brasileiros se consideram estressados. Tem alguém estressado aqui? 42% da população brasileira está estressado. Quer dizer, se você juntar 2, 3 crentes em reunião de ministério, um deles vão chutar o pau da barraca. Mas nós estamos chamando isso aí de demônio. Em cada 3, um vai virar as costas e sair. O país, irmão, o Brasil está em quarto lugar no mundo de pessoas estressadas. Acredita nisso?
ganha até dos países que estão em guerra. E o Brasil era conhecido no mundo como o país do futebol. Quem tem carioca aqui? Levanta a mão os carioca aí. O país da malandragem, do carioca, sabe? A praia, Ipanema, a praia, jogando futevôlei. Era o país do carnaval. Quem tem baiano aqui? Era o país do carnaval, era o país da festa. Lembra disso? Lembra que a Globo nos apresentou para o mundo como o país alegre, o país, né, da festa. A Bahia festa, Rio de Janeiro festa, Pernambuco festa, Nordeste festa, tudo festa. Mas o Brasil hoje ele está em 4º lugar de pessoas mais estressadas do mundo. Isso considerando a questão econômica, isto nos leva a 1 trilhão por ano de improdutividade. 1 trilhão de reais perdido por afastamento de pessoas estressadas no trabalho, que levaram elas à depressão, à ansiedade e outros mais. Relações relações diretas com a questão psicossomáticas, as doenças que não se tem uma definição exata, só se apresenta a elas, mas não se consegue achar a causa, e elas vão sendo diagnosticadas como uma questão vinculada à alma, uma questão vinculada à tristeza, angústia, depressão, ansiedade, vinculada a frustrações, agitação da alma. Contexto global, Brasil, segundo maior causa de incapacidade global é a depressão. 25% aumentou depois da pandemia. Mas o Brasil já estava no ranking em cima antes da pandemia. Nós estamos ouvindo muito isso. Hoje estamos falando, foi a questão da pandemia. Não. Antes da pandemia já estávamos em primeiros lugares dos rankings. Situação do nosso Brasil, do nosso sul do país. O sul do país, nós, vamos falar sobre nós agora. Nós falamos sobre o geral. Agora, Rio Grande do Sul, o sul do país. Você sabia que no sul do país, nós, o sul do país, somos o maior consumidor de antidepressivos do Brasil? Somos os maiores consumidores de antidepressivos do Brasil. Sul e Sudeste. Temos a maior população que envelhece, maior pressão econômica, maior registro de suicídios proporcionalmente, maior prevalência de depressão e suicídios do país. Está conosco. Aí eu quero trazer esses dados para você pesquisar depois. Mas aí tem algo que não bate, irmão. Tem algo que não bate. Que aí dentro do tema que nós estamos abordando aqui nos domingos, nesses últimos 4 domingos, nós estamos falando sobre coerência. Amém? Estamos falando sobre coerência. Amém? Então assim, não bate. Quer ver? Crescimento do povo evangélico no Brasil. Censo de 2022. 26,9% da população brasileira se declara evangélica. 26% da população brasileira declara evangélica. Estamos crescendo absurdamente. Saímos de 2010 para 2022, 12 anos, nós saímos de 21% para 26%, 26,9%, 27% de evangélicos no Brasil. Um crescimento de 5 pontos percentuais. 12 milhões de pessoas se converteram em 12 anos. É gente. Isso todo o Brasil.
Em 12 anos, o crescimento evangélico está em cerca de 34% o número absoluto. 1990, quem estava vivo, quem estava vivo em 1990 aí? Levanta a mão. 1990, quem estava vivo aí? 1990, nós nos escondíamos de ser crente. Vocês lembram? Lembram que ser crente era um bicho de outro planeta? Era um ET, né? Vocês lembram? Quem era crente aqui em 1990 aqui em Caxias? Levanta a mão. Aqui em Caxias, isso. 1990, quem era crente? Imagina, falar assim, eu sou crente. Que é isso? Eu sou evangélico. Não tinha, mano. 1990 nós éramos no Brasil, queridos, 9% só da população brasileira. 2010 fomos para 21%, 2022 26%. A população triplicou, a população de evangélicos no Brasil triplicou em 30 anos. Isso é maravilhoso, nós podíamos dizer assim, pô, que crescimento absurdo, que graças a Deus, o poder do evangelho indo. Os evangelistas avançando, a igreja avançando, acelerada. Em cada 4 brasileiros, um brasileiro é evangélico hoje. Isso tudo não está numa classe mais velha, mas está na classe mais jovem. Que isso é melhor ainda para as pesquisas e prospecções futuras. Então, para a ciência futura, para as ciências sociais, isso é muito importante, porque os jovens e as crianças foram alcançadas e elas estão se declarando cristãos evangélicos. Evangélicos 26%, 5 pontos percentuais. E agora você tem uma projeção, 2030, projeção conservadora, 32% da população será evangélicas. Moderada, que é a mais esperada, 35% 2030, 35% da população brasileira serão evangélicos, de 33% a 35%. Isto é o que já está consolidado. 2035 seremos 40% da população. 2040, 45% da população. 2050 seremos 52% da população e aí então há uma virada de liderança religiosa no país. 52% se declarando evangélicos. O ponto de inflexão está entre 2035 a 2045. Aí você me fala, pastor, por que o Senhor está me trazendo tudo isso? É que nós acabamos de ver alguns índices também de depressão, de doenças e agitações da alma, e que não está apontando para baixo, está na mesma situação apontando para cima. Porque, pastor, o senhor leu todas essas estatísticas para nós, porque eu não gravei nem a metade. É que nós estamos vendo que a agitação da alma, a ansiedade, a depressão, as angústias, as enfermidades, a improdutividade decorrente de todas essas agitações da alma, elas estão também ascendentes. E cruzando os dados não tende a baixar. Tende a continuar crescendo. Aí você me pergunta, pastor, mas nós estamos numa igreja, nós não temos que ter fé para que isso caia? Óbvio, é por isso que nós estamos conversando sobre o assunto. Nós estamos conversando sobre o assunto para que nós venhamos a construir fé. Porque se nós não falarmos sobre o assunto, nós não saberemos, vamos estar ignorando sobre o assunto, vamos estar ignorando a situação e vamos estar mistificando, chamando de demônio aquilo que não deveria ser chamado de demônio.
E nos parece que a disfunção teológica nossa, chamada Brasil, é uma esquizofrenia, já começa por aí. Parece que a nossa adaptação de comunicação digital, a nossa adaptação em estar fazendo o nosso cognitivo, formando a nossa mente, nossos pensamentos, um cobertor de retalho de informações teológicas que sustentam o que eu penso no momento que eu quero para o meu bel prazer. Nós não temos um trilho, nós não aceitamos um trilho que é a palavra de Deus e ali eu permaneço. Não. Eu começo a ouvir um aqui, eu começo a ouvir um ali, começo a ouvir outro ali, aqui, aquilo lá, e eu construo aquela coberta de retalho. Lembra aquela coberta de retalho da avó? Era um pano de calça velha, outro quadro, isso e aquilo. Era bom para nossas vozes, porque não tinha tecido naquela época. E era uma solução para uma escassez. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos construindo uma identidade para nós e para os nossos filhos, uma identidade Frankenstein, uma identidade com partes e não com um todo chamado Cristo. Concordamos com o pregador A, concordamos com o pregador B, discordamos com o pregador C, discordamos com o pregador E, mas nós não sabemos o que Cristo falou. Defendemos o profeta do Pix, defendemos a profeta X, defendemos o evangelista Y, defendemos o pastor, defendemos o apóstolo, mas nós não conhecemos o Cristo. Aí chegamos em um lugar que é a agitação da nossa alma. Porque o nosso espírito, a Bíblia fala que ele está pronto. E ele vai dar sinal dentro de você a respeito de que você precisa buscar Cristo. E quanto mais anos passam, mais especialidade nós temos, mais capacitações, mais informações nós temos, sim. Hoje nós temos muito mais informações nas suas mãos do que em 1990. Mas por incrível que pareça, ainda assim, por mais informação e por mais qualificações que nós temos, mais distante estamos do descanso da alma que o Cristo disse que nos daria. Aí nos reunimos em lugares como este, nos reunimos em lugares para declarar que o Jesus é Senhor, para glorificar a Ele, para dizer aleluia, glória a Deus, mas entramos e saímos sem dar uma boa noite para uma pessoa. Onde Cristo diz que a relação, onde Cristo diz que a família, que a igreja, que a relação é mais importante do que o ritual, do que o cerimonial. Nos reunimos e choramos, glorificamos, nos jogamos no chão, damos as tremidinhas, falamos algumas línguas estranhas, maravilhoso, não há nenhum problema quanto a isso, mas ainda continuamos sem perdoar aquele que nos ofendeu. Continuamos guardando as pedras dentro dos nossos corações para lançar sobre o outro em uma oportunidade que eu estou aguardando. Por que, pastor, o senhor leu todas essas estatísticas? Porque eu e você como igreja brasileira, eu e você como igreja aliança, como igreja em Caxias do Sul, nós precisamos ser confrontados com a realidade que está acontecendo ao nosso redor. Muitos de nós estamos chegando na igreja, sentando na igreja, e eu vim, irmão, semana passada eu sentei com 2 ou 3 aqui, 2 ou 3 pessoas que passavam aqui na rua e entravam aqui pedindo oração para lidar com questões de transtornos mentais. E essas 3 pessoas, quando eu conversei com elas, isso a semana passada, quando eu falei com elas, eu perguntei a elas, depois de conversar, depois de nos achegar, eu perguntei a elas o seguinte: querido, como foi? Os 3 eram homens, um estava com a sua esposa. Eu falei, irmão, como é que foi? Como é que
foi o seu tratamento, como é que você como é que você saiu do seu tratamento? Não, pastor, eu abandonei porque eu orei e Deus falou para me abandonar e eu fui para casa e acabou. Não é coerente, irmão. Não é coerente. Nós achamos que as mazelas da humanidade são os demônios. E não, irmãos, os demônios é você continuar fazendo a sua vontade e desconsiderando que nós somos pó. O pecado está quando você desconsidera que você é humano, que você é terra, que você é pó. E você começa a espiritualizar aquilo que não deve ser espiritualizado, aquilo que precisa ser encarado, a realidade. Você precisa ter fé para encarar que você é humano. Esta é a grande chave do Cristo. A grande chave do Cristo, irmão, o grande ensinamento de Jesus para nós, o grande ensinamento do Pai através de Jesus para nós, não foi um humano tentando ser Deus, irmãos. Não foi isso. Foi um Deus que se fez homem e habitou entre nós. A grande chave do poder de Deus, do Pai, manifestado sobre a terra foi um Deus que se encarnou, um Deus que encarnou e viveu como ser humano. Teve fome, teve sede, teve necessidades e ainda assim não desistiu de confiar na vontade do Pai. Ainda assim, no último momento, onde estava estressado, quando estava caindo gotas de sangue, de alto estresse que ele estava vivendo, ainda assim ele olhou para os céus: Pai, não faça a minha vontade, mas a tua. Sobre pressão, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre tudo que você quiser chamar, ele ainda assim, ele olhou para o Pai e disse: faça a tua vontade, não a minha. O que nós estamos ensinando? O que nós estamos aprendendo como seres humanos? Olhando Cristo, não olhando o coach, não olhando quem está falando para você, mas olhando a palavra aqui de Deus. Nós somos seres espirituais, desafiados a viver uma vida humana, com dignidade, manifestando a vontade do Pai aqui na terra. Nós não somos seres humanos tentando chegar nos céus. Nós viemos dele, irmãos, e retornaremos para ele. Isso já está resolvido. Agora, nesse inteirinho, eu e você precisamos compreender as limitações, as debilidades que eu e você precisamos encarar. O que é que estamos aprendendo? E por que isso tem me chamado a atenção? Quinta-feira eu estava em uma reunião de entidades do estado do Rio Grande do Sul, reunidos ali em Nova Petrópolis. Eu tive o prazer de estar junto com eles. E homens e mulheres que não têm nada a ver, que não estão fora do cotidiano dessa realidade, do que Jesus ensinou. Eles estão preocupados com o desenvolvimento humano. E nós, como igreja, estamos falando sobre nos preparar para morrer. Onde Cristo também já resolveu isso. Na verdade, isso é um pano de fundo. Ou este é só uma cortina de fumaça para denunciar a nossa incredulidade do que Cristo fez na cruz por nós. Porque se você crer que Jesus... Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Se você crê que Jesus entregou a vida dele por você, se você crê que Cristo te salvou, se você crê que ele já realizou o que deveria ter sido realizado na cruz do Calvário, se você crê que salvação é por meio da fé, é pela graça que sois salvos por meio da fé, isso não vem de você, é dom de Deus, não vem das suas obras, não vem daquilo que você vai fazer ou vai deixar de fazer para Deus. Deus não está nem aí para aquilo que você quer fazer para ele.
O que Ele deseja é que eu e você possamos aceitar aquilo que Ele fez por nós. Ele nos amou primeiro, Ele entregou o Filho dEle por mim e por você. Nós estamos a cada dia, a cada ano que passa, nós estamos inventando algumas criatividades, apresentando para Deus, para solucionar o meu problema. Achando que quando eu apresento algum plano, algum projeto para Deus, eu vou estar melhor com Ele. Irmão, independente do que você apresente para Ele, Ele te ama. Independente do que você vai fazer, Ele te ama. Ele te ama. Agora, quando nós caminhamos assim, a nossa alma fica agitada, nós caminhamos dentro de uma teologia, ou em cerimoniais, em rituais, em formas, em cultura, em maneiras que nos leva sempre a estar tentando agradar a Deus. A gente fala, não, pastor, mas isso é heresia, pastor. Eu tenho que agradar a Deus. Irmão, você precisa obedecê-lo. Se o teu agradar a Deus é para te garantir lá, você está corrompendo a essência. Ele te ama. Foi Ele que se entregou por você. Foi Ele que se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Por que, pastor, então o Senhor, quando eu cheguei nessa conferência, que era o dia inteiro, nesse fórum, que era o dia inteiro, eu comecei a observar o pano de fundo da preocupação daqueles que estavam apresentando sobre desenvolvimento humano, estavam falando sobre as questões do nosso Brasil, as questões também de nossa cidade, de nossa região, Serra Gaúcha, nosso estado. Eu falei assim, poxa, será que as pedras estão clamando? Será que essas pessoas que de repente não têm uma identificação com Cristo, será que Jesus precisou ir buscar pessoas fora do arraial, longe do arraial, porque nós estamos preocupados dentro do arraial com o nosso umbigo, estamos preocupados com o nosso boleto. Estamos preocupados com nossos projetos pessoais e estamos esquecendo de algo que o Senhor colocou sobre os nossos ombros. Romanos capítulo 8, verso 19, a criação geme com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Será que o Senhor Jesus está procurando, né? Porque todo mundo concorda que estamos nos últimos tempos. E não quero entrar aqui na profecia de caos, de jeito nenhum, sou contra os profetas de caos. Mas será que Jesus está buscando as pedras para poder falar, chamar a atenção de questões que eu e você como igreja precisávamos estar observando? Será que eu e você estamos levando em consideração que eu posso estar em um transtorno? Será que eu estou maquiando? Será que eu estou usando a religião como uma cortina de fumaça para esconder, na verdade, as minhas doenças da alma e não expô-la para ser curada? Será que eu uso os púlpitos? Será que eu uso os ministérios? Será que eu uso o ativismo para continuar funcionando, para não parar para pensar sobre aquilo que deve ser consertado dentro de mim? Será que eu tento continuar fazendo e acontecendo, agitado, para que a minha alma possa de alguma forma se cansar e não ser transformada? Será? São perguntas que eu tenho feito para mim nesses últimos dias. Nós passamos aqui há dois meses falando a respeito de Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Falamos aqui da restauração de Deus sobre a nossa visão, a respeito de quem Ele é e a respeito de quem somos segundo o pensamento dEle. E para chegarmos até ali, foi preciso entendermos a respeito dos nossos pensamentos, de nossos entendimentos sobre coisas.
Foi preciso passar pelas crenças pessoais que construímos. Aí chegamos naquilo que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 11. Jesus, ele orando ao Pai, ele fala: graças te dou, Pai, ó meu Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondestes estas coisas dos sábios e entendidos, as revelastes aos pequeninos. Então, de fato, precisamos voltar a um lugar de sermos pequenos diante das mazelas que nos apresenta a humanidade. Porque enquanto acharmos que somos especialistas para definir ou diagnosticar ou julgar as mazelas que em nós e nos outros, nós não poderemos alcançar o pensamento de Cristo. Não vamos conseguir respeitar, amar e nem tampouco cooperar com a transformação do outro. Eu vou repetir isso. Jesus, ele orando, ele fala: Pai, obrigado, porque o Senhor reservou estas verdades para aqueles pequeninos, não para aqueles, os especialistas, aqueles que estão diagnosticando que isso é demônio, isso é doença, aquilo é isso, aquilo. Ele fala: não, você não está guardando para esse, você está guardando para aqueles pequeninos. Quem são esses pequeninos? Aqueles que, de fato, que aprenderam com ele, depois a gente vai ver, manso e humilde. Que vai primeiro enxergar a pessoa não pelas suas mazelas, mas sim pela sua humanidade, sim pela pessoa. Jesus sempre encontrou com pessoas, irmãos. Depois ele foi lidar com as situações. De repente vamos precisar voltar para este lugar. Escondeste essas coisas dos sábios e entendidos, e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi a tua vontade. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aí ele começa a falar algo que muitas vezes pegamos fora do contexto e apresentamos simplesmente um convite evangelístico, e que de fato é evangelístico, mas não é um evangelístico para denominacionalizar alguém, mas é evangelístico para conectar uma pessoa ao Cristo ou no processo do Cristo. Ouvinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, não é para transformar ninguém em evangélico. Ouvinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, não é sobre religião e nem tampouco religiosidade. É sobre uma consciência pessoal de que a pessoa está desgastada, de que a pessoa carrega mazelas, que a pessoa ela é confrontada com suas debilidades. Este é o início do Evangelho do Cristo. O Evangelho do Cristo, ele nos chama, nos convida, a partir do momento que você reflete, a partir do momento que você compreende, que você entende, que você assimila, que há debilidades dentro de você. Agora, se você está ouvindo sempre que você é perfeito, que você é feliz, que você é isso, que você é aquilo, você não vai se encontrar com Cristo, porque você é sábio segundo os seus olhos, você é entendido segundo os seus conceitos, você é um especialista segundo a sua filosofia. Então, logo então, você não vai poder se ver cansado e sobrecarregado. Olha que coisa interessante. Quando nós como igreja começamos a ignorar, a falar a realidade da sociedade, quando nós deixamos de abordar a ajuda e o desenvolvimento humano, a ajuda ao ser humano, a ajuda às pessoas a se acharem como pessoa, essas pessoas elas não vão conseguir encontrar o Cristo, porque elas não vão assimilar, elas não vão conseguir assimilar como elas estão. E por incrível que pareça, a maioria das pessoas que Jesus encontrou, Jesus sempre buscava da pessoa o que é que ela queria, lembra disso? O cara que estava num poço, você lembra? Bethsaida lá? O que é que você quer? O que é que você está fazendo aí? Não, eu quero ser curado, lembra disso?
Tá, então, o que é que você quer? Eu quero ser curado. Levanta e anda. A outra foi lá, tocou nele. Por que tudo me tocou? Porque eu acreditei, eu criei. Que eu tocando, somente tocando. O que é isso, irmão? Se você vai fazer uma análise daquilo dos milagres que Jesus expressa, 80% a 90% deles estava ligado totalmente ao cognitivo. Como a pessoa estava pensando a respeito dele. Agora, se nós ignoramos a saúde mental, se nós ignoramos a saúde dos nossos irmãos, se nós ignoramos a saúde das pessoas, o que vai acontecer? Essas pessoas nunca vão conseguir formar um cognitivo para chegar para Jesus. Jesus, o Senhor pode me curar. Nós espiritualizamos. Aí Jesus fala: os pequeninos vão ser revelados essas coisas. Ele fala: vinde a mim. Aí esse convite é para aqueles que não são os sábios segundo seu entendimento. Esse convite é para todo aquele que enxerga em si as suas mazelas. Em outras palavras, tem consciência que precisa de Deus. Tem consciência de que, eu não estou legal. Não é sobre emoção. Podemos chorar. Ontem à tarde, no final das 7 horas de oração aqui, nós estamos falando, de repente, esse novo ciclo como igreja, nós vamos chorar menos. Não que vai faltar lágrimas nos nossos olhos de gratidão ao Senhor, mas de repente vamos chorar menos e vamos obedecer mais. Eu acho que isso é importante. Porque o nosso meio, estamos muitas vezes achando que o Evangelho, a graça de Deus em nós, nos faz somente chorar, levantar e ir para casa com as mesmas roupas sujas. Isso chama-se remorso. Nós dobramos nossos joelhos, nós choramos, 1 hora chorando, não falta mais água, bebemos mais um gole. Choramos, mas nós levantamos dali, descarreguei, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas quando eu saio daqui. Isso não é graça de Deus, isso é permissão só. Isso é tolerância de Deus nas nossas vidas. A graça de Deus, ela transforma-nos de dentro para fora. A graça de Deus nos confronta com o que? Vinde a mim, todos que estás cansados e sobrecarregados. A graça de Deus me mostra o que é que me levou ao cansaço e ao sobrepeso, à sobrecarga. A graça de Deus me mostra, a graça de Deus me revela, a graça de Deus abre os meus olhos, me faz ver onde é que eu estou pisando vacilante. A graça de Deus me traz consciência daquilo que eu preciso mudar. A graça de Deus me atrai para uma vida e uma vida em abundância. E essa vida em abundância é obediência à vontade do Pai de forma irrestrita. Faça a tua vontade, assim na terra como está aí, não o contrário. Faça a tua vontade aí no céu, como está aqui na terra. Não é isso. Esse poder do Evangelho de nos aproximar de Jesus sempre foi um caminho consciente. Mesmo que seja pela dor, mesmo que seja por situações. Muitos de nós aqui chegamos a Ele pela dor, chegamos a Ele pela tragédia, ou pela frustração, ou por um momento que nós não sabíamos explicar, ou por um vazio que não sabíamos como preenchê-lo. Mas chegamos até Ele sabendo de que Ele podia nos ajudar. Respondemos sim, o vinde a mim. Aceitamos sim essa graça que foi depositada sobre nós. Recebemos o alívio sim. Mas a conversa não parou aí. Aí de repente nos próximos encontros nós vamos ver aonde é que nós falhamos de repente. Porque
Pode ser que nós, como igreja, eu quero falar como nós, como igreja, nós acabamos transferindo de forma consciente ou inconsciente, de forma de ignorância ou sei lá, ou por falta de maturidade, sei lá, mas de repente apresentamos somente o venha até Ele. De repente apresentamos somente o vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. De repente prometemos às pessoas que tudo ia dar certo. E esquecemos de falar para elas que Jesus continua a sua conversa, continua a sua palavra dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. De repente nós como pastores, nós como os líderes de pequenos grupos, nós como líderes de crianças, líderes de jovens, líderes de adolescentes, de repente começamos a transmitir para essas pessoas que elas precisavam aprender de nós e não dele. De repente quisemos imprimir nas pessoas um pequeno João, um pequeno Pablo, um pequeno Joel, um pequeno Nivaldo. De repente quisemos imprimir nas pessoas um pequeno pastor, um pequeno apóstolo, um pequeno profeta. De repente você pegou os trejeitos do profeta, do apóstolo, do pastor, do evangelista, do mestre. Tu pegou os trejeitos do teu pastor, do seu apóstolo. Você pegou os trejeitos dele, de repente você copiou ele. Pode começar aí o transtorno nosso, irmão. Porque não foi isso que a Bíblia fala. Não é isso que a Bíblia fala. Nós somos referência, todos nós aqui, como filhos na mesa, somos referência que aponta para Ele. Nós não somos o modelo é o Cristo. O modelo sempre é o Cristo. Nós somos a referência, nós somos aquele que aponta para o Cristo. Isso não estamos tirando a nossa responsabilidade de testemunhar, porque todos nós temos a responsabilidade de testemunhar sobre Cristo em nós, não Cristo nele, mas Cristo em nós. Mas Cristo em nós vai nos fazer indicar o Cristo em vós. O Cristo em nós vai fazer eu dizer para o Eduardo que o Cristo não é o Cristo que está em mim, mas é o Cristo que está nele, que deseja transformar, que deseja ensiná-lo. De repente essa curva ascendente de tantas mazelas do nosso país, e às vezes nós caímos no campo político e começamos a discutir sobre direita, esquerda, centro, lado, e aí começamos a discutir sobre isso e ficamos mais agitados ainda mentalmente, na nossa alma, e aí vamos para um lugar de maior agitação. E esquecemos de obediência ao Senhor. E essa obediência é: toma sobre vós o meu jugo. Pega sobre vocês os meus ensinos. Pega sobre vocês. O jugo era aquilo que eu colocava adiante em 2 bois, pescoço, canga. E você tinha que caminhar, o bicho tinha que andar no mesmo passo do outro bicho. Não podia ser um bicho maior nem menor, era mesmo tamanho. Os mesmos passos tinha que dar, a mesma trajetória tinha que fazer. Os dois estavam na mesma pegada. Lembre disso. Quando você veio a Jesus, você precisa estar na mesma pisada de Jesus. Você não faz a sua pisada e manda Jesus abençoar. Você não faz a sua trajetória e faz uma campanha de 21 dias de jejum para Deus abençoar. Isto é macumba gospel.
Só quem conhece o Pai é o Filho, e o Filho conhece o Pai. O Pai conhece o Filho, e o Filho conhece o Pai. Se você é filho, você conhece o coração do Pai. Então, por que você, como filho, você pela manhã, você não fala: Pai, o que é que o Senhor está fazendo hoje? Pai, onde eu posso cooperar contigo hoje? Porque Jesus fazia isso. Agora, por que nossa oração na segunda-feira é diferente? Que a nossa oração é: Senhor, abençoa aqueles meus projetos, abençoa aquele negócio que eu estou fechando, Senhor, abençoa aquele emprego que eu estou procurando, Senhor, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Já parou para pensar nisso? Agora, o evangelho não é sobre eu pedir para me abençoar, o evangelho do Cristo é sobre eu pedir para Deus abençoar o outro. O evangelho é: Deus, abençoa os meus colegas no trabalho, Senhor, abençoa a empresa o qual eu trabalho, Senhor, que eu possa ser uma pessoa produtiva para a empresa que eu trabalho essa semana, Senhor, que eu possa abençoar os amigos que eu encontro essa semana, Senhor, que eu possa ser uma bênção para a minha família nessa semana, Senhor, que eu possa ser uma bênção para os meus clientes nesta semana. Esse é o evangelho. Este é o evangelho de tomar sobre si o meu jugo e aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aí vem a procura da humanidade, a procura do brasileiro, que passou pelo país do futebol, o país tropical, depois passou para o país do futebol, depois passou para o país da festa, o país do carnaval, e passou pelo... Estamos nos tempos do país da política. Isso tudo é uma trajetória, e cada vez mais tem nos deixado estressado, em pânico, em depressão, em ansiedade. Não conseguimos ver 2, 3 vídeos que já viramos um Pedro da vida, um Simão da vida com a faca na mão, um Zelote. Ouvimos as 3 notícias, já queremos entrar no carro e ser um Zelote. Com a faca na mão. Toda essa preocupação que o nosso Brasil, que o brasileiro está passando, Jesus ele já disse há 2000 anos atrás: se você tomar sobre vós, se você caminhar na minha pegada, se você perguntar o que é que eu estou fazendo, se você se juntar a mim naquilo que eu estou fazendo, porque eu trabalho até agora, porque o Pai trabalha também. Se você me perguntar, filho, filha, aí ele fala: então encontrareis descanso para as vossas almas. O descanso para as nossas almas não está no protocolo médico, não está no diagnóstico, não está nisso, não está na política, não está no governo, não está nas nossas finanças, não está nos nossos negócios, não está no nosso sucesso. O descanso das nossas almas não está o quanto nós estamos guardando. O descanso das nossas almas não está vinculado ao quanto de riquezas nós adquirimos, ou quanto é que nós vamos adquirir através dos nossos projetos. O descanso das nossas almas não está no sucesso que eu tenho como pessoa, como empresário, não está nisso. O descanso das nossas almas está, a Bíblia é clara em nos dizer: aprender a pegada de Jesus. Quando eu respondo: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, Ele nivela todos. Fala assim: olha, quando você compreender que você precisa de mim, então você vem. E nós viemos, nós chegamos até Ele. Você fala: agora a pegada é na minha pegada, não é na sua pegada. É nos meus passos, é no que eu estou fazendo, não naquilo que você quer que eu faça. Ele fala: somente assim, somente nesses 2 passos, vim aprender. Somente nesses 2 passos, então encontrareis descanso para vossas almas. Eu não sei você,
Mas esses dados me incomodam muito. Porque é incoerente nós crescermos até 2030, nós sermos quase 40% do povo evangélico, e ainda assim sermos o quarto país mais depressivo do mundo. Esses dados me chocam, esses dados me colocam em uma rota de responsabilidade e compromisso com o Senhor. Quantos de nós aqui estaremos nesta rota de colisão? Como poderemos falar de um Cristo que cura, um Cristo que restaura, que transforma, se eu não abro o meu coração para que Ele faça? Como eu posso curar, liberar cura sobre o outro, liberar cura sobre uma cidade, falar do poder de Deus, de transformação, se eu ainda estou guardando coisas para que Ele não mexa? Quero convidar você a ficar de pé nessa noite. A minha pergunta para você, Igreja Aliança em Cristo, é: se esses dados te movem a buscar, a pesquisar, se esses dados não te moverem no seu interior, você não compreendeu ainda o teu papel como igreja nessa cidade. Se você ignora os jovens que têm sido atraídos por uma falta de identidade, por falta de propósito, têm sido atraídos para tantos lugares pela ansiedade ou pela depressão. Jovens que têm pensado em tantas coisas, queridos, em tragédias que você não tem noção. Nós já tivemos relatos aqui, há 2 anos atrás, onde nós como igreja fomos desafiados no silêncio, nos bastidores. E confesso a você, eu estou em igreja, eu estou dentro de igreja há muito tempo, desde a minha infância. E vou dizer uma coisa para você. Nos últimos 10 anos eu tenho encontrado tanta situação dentro de igreja que eu nunca imaginei que pudesse ter. E aí? Se eu e você ignorarmos que esta é a realidade da sociedade, e se nós ignorarmos que se isso tem chegado até nós, é para que eu e você como igreja possamos ser vida, aonde a morte tem reinado, para que eu e você possamos dar sim soluções práticas, influenciar de forma prática, influenciar de forma eficaz, para que haja uma transformação real sobre a nossa sociedade. Eu não sei se você vai assumir o seu lugar como filho de Deus. Eu não sei se você vai se comprometer com Ele, em no mínimo estar pensando sobre o assunto. Eu não sei se você vai assumir com Ele nessa noite um compromisso de pensar sobre o assunto. Quantas pessoas estão do seu lado, quantas pessoas se relacionam com você, quantos amigos você conhece que de repente está escondendo um transtorno, está vivendo em transtorno, e você ignorando as coisas. Ou de repente você está aqui, você somente, como eu, muitos anos, achei que era somente, o negócio de Jesus era somente para um alívio. Essa questão, a igreja, é só um alívio, é só passar o óleo na cabeça, dar 2 gritos, no nome de Jesus, vai para casa e está tudo resolvido.
E quando olhamos os frutos disto, nos decepcionamos. Porque todas as vezes que nós ignoramos o outro, nós ignoramos a vida do outro, nós estamos sendo um anticristo. E de repente você está esperando um anticristo com chifre, E não, Paulo falou que já estava no meio da igreja. Todas as vezes que eu desconsidero o respeito ao outro, eu estou sendo anticristo. Todas as vezes que eu posso fazer o bem para o outro e não faço, eu estou em pecado. Essa noite, meus irmãos, eu não quero fazer nenhum apelo para você em relação a você entregar a sua vida a Jesus. Não, se você deseja isso, faça aí no seu lugar, fale para o Jesus: Senhor, quero entregar a minha vida, meu espírito, a minha alma, meu corpo em tuas mãos. Mas algo que eu preciso fazer, um desafio para nós como igreja, para você que está nos ouvindo nessa noite, é o quanto você vai, como filho maduro, o quanto você vai estar se comprometendo em transformação. De repente você deixou um amigo, uma amiga para trás porque ela apresentou alguns transtornos e você não quis estar junto. De repente você virou a cara e não ajudou, você simplesmente encolheu as mãos. Ou de repente você está ignorando isso na sua própria vida, achando que tudo vai passar, mas não tem buscado a ajuda de ninguém. Leve em consideração, nós somos seres humanos. Nós somos família, nós somos um em Cristo. Às vezes passamos horas, madrugadas e madrugadas, pedindo para que Deus envie um anjo para falar conosco, mas nós desconsideramos assentar com um irmão na igreja, sentar num aconselhamento, conversar, pedir: cara, ora por mim. Minha irmã, ora comigo, por favor. Eu estou assim. A verdade do Evangelho, meu irmão, nos coloca em uma rota de relacionamento uns com os outros, não de isolamento. O isolamento sempre propaga, sempre te leva de forma exponencial para lugares vulneráveis espiritualmente e mentalmente. Feche os teus olhos nessa noite.